Bom dia, meu nome é Cecília, eu sou arquiteta, eu faço doutorado no POSARC, sou orientanda da professora Elisiane e eu pesquiso a avaliação da sustentabilidade em arquitetura e construção com terra. Eu trabalho profissionalmente com pesquisa nessa área há 15 anos e eu vou apresentar para vocês algumas possibilidades do uso da terra como material de construção. A arquitetura e construção com terra, por definição, é toda aquela que utiliza o solo como principal material de construção. A terra é o material mais abundante que existe, estando disponível em toda a crosta terrestre. O solo ele resulta da erosão da rocha de origem e de sua evolução físico-química. Assim sendo, a gente tem uma infinidade de tipos de solo. É muito importante que a gente conheça a qualidade do solo quando vai planejar uma construção com terra e que verifique se a tecnologia que a gente quer utilizar é adequada ao solo que a gente tem no local. Uma das características mais importantes da gente avaliar é a granulometria do solo, que tem uma relação com o tamanho das partículas. As partículas maiores do solo são as areias, elas são partículas inertes com poder estruturante. As partículas mais finas são as argilas, que elas reagem em contato com a água e têm poder de coesão. E as siltes são partículas intermediárias que não têm nem poder estruturante nem de coesão. Para conhecer o tipo de solo, a gente pode fazer alguns testes de campo ou testes laboratoriais. Um elemento construído com terra, ele tem que estar estabilizado. Então, pode acontecer de o solo ter as características ideais para o tipo de tecnologia e, por si só, ele já promoveu uma estabilização da estrutura. Caso não, a gente tem aditivos e adições que a gente pode utilizar para a estabilização do solo. O objetivo é diminuição de fissuras, proteção à ação de água, aumento da coesão e resistência à compressão. A estabilização ela pode ser por cimentação, armação, impermeabilização ou estabilização química. E a gente pode utilizar produtos minerais, animais e vegetais. Exemplos de alguns produtos: a cal é um estabilizante que, quando a gente usa com a terra, ela permite a troca de ar e de vapor da água com a parede, da parede com o ambiente. Eu falo disso porque uma das principais vantagens da construção com terra é que as paredes elas são respiráveis e com isso promovem um equilíbrio da umidade do ar, né? Ela ajuda a equilibrar a umidade interna dos ambientes. A cal ela reage quimicamente com argila, promovendo a estabilização. Ela faz tipo uma capinha assim, em roda de cada grãozinho de argila. O cimento, no caso, promove estabilização por cimentação. Então, todas as tecnologias de solo-cimento, elas se dão por cimentação. As fibras, como a serragem e a palha, previnem fissuras e podem trazer conforto térmico. O esterco é um exemplo de produto de origem animal. Ele reage também quimicamente com a molécula da argila e ajuda a estabilizá-la. Além do mais, contém fibras. Produtos como o sumo de cactos, que está na imagem à esquerda, abaixo, e o óleo de linhaça, são impermeabilizantes, utilizados muito em revestimentos, assim como o grude da mandioca, né, do polvilho, aumenta a aderência e dá trabalhabilidade e impermeabiliza os elementos. Existem muitas técnicas de construção com terra, eu vou citar algumas, e elas podem ser classificadas como estruturadas, monolíticas ou alvenarias. Alguns exemplos de técnicas monolíticas são a terra escavada, que são abrigos subterrâneos, né? A taipa de pilão, que é uma tecnologia milenar também, que consiste em compactar
a terra em formas de madeira e depois retirar as formas. O cobre, que ele é uma técnica que a gente utiliza a terra em estado plástico e vai moldando a edificação, muito propícia à configuração de edificações com desenhos mais orgânicos. A terra ensacada, que é uma técnica que foi concebida pelo arquiteto iraniano Nader Khalili, para a construção de refúgios, de abrigos para refugiados. Ela é uma técnica que tem a vantagem de poder utilizar uma ampla gama de solos para sua execução. Aqui algumas imagens da terra ensacada. Ela consiste em compactar terra dentro de sacos, fiada a fiada, montando assim as paredes que podem ser autoportantes, também muito propícia à construção de ambientes orgânicos. O pau a pique, ou tepa de mão, que é essa técnica bem conhecida, assim, né? Aqui é o exemplo da aplicação do pau a pique com preocupações com fundações e de tirar essa parede diretamente do solo. O pau a pique ele já é uma técnica estruturada, que a gente chama, ou técnica mista. Então, a gente tem uma estrutura de madeira, com uma estrutura menor secundária e um entramado, e a terra é colocada ali, né? Ela se pega nessa trama de madeira, fazendo a vedação das paredes. E o maior exemplo de construção com terra, de técnicas de construção com terra de alvenaria é o adobe, que é um tijolo que a terra é pega em estado plástico, moldada dentro de formas, as formas são retiradas imediatamente e esse tijolo fica secando naturalmente, né? Então, é um tijolo que não precisa ir à queima, diferente do tijolo cerâmico. E outro exemplo de alvenaria, que é bem típico do Pampa Gaúcho, é o uso dos torrões de leiva para construção de paredes. Pega a leiva diretamente do solo, coloca ela de cabeça para baixo, como fosse assim, constituindo blocos, né, de alvenaria. Existem várias variações dessas técnicas, né? Isso é mais uma visão mais geral, até porque o uso da terra como material de construção ele é universal. Aqui em laranja a gente vê as regiões que utilizam a terra como material de construção, então em todos os continentes, e as bolinhas em branco são sítios de patrimônio mundial. A construção com terra ela acompanha a história da humanidade, né? Vem dos primórdios das civilizações. As ruínas mais antigas que se conhecem são em Catalhoyuk, na atual Turquia. Elas datam de 6.300 a.C., essas ruínas em adobe. Então, as construções mais antigas foram encontradas na África e no Oriente Médio. Também são os berços das civilizações, né? Ainda hoje se calcula que 1/3 da população mundial vive em casas feitas de terra. Isso aqui é uma imagem do Marrocos. Aqui uma imagem de Sacromonte, do bairro Sacromonte, em Granada. Essas construções de terra escavada possivelmente são originárias do século XVI. Aqui alguns exemplos de técnicas estruturadas na África do Sul. Construções muito simples, né? Então, aqui a gente vê a tipologia na África do Sul e aqui já no Brasil, né? Então, tem uma influência bem grande. As técnicas de construção com terra, os historiadores, elas dizem que foram em grande parte trazidas pelos escravos africanos aqui para o Brasil. Uma das linhas, né? Aqui, construções bem atuais, em Araquari, aqui em Santa Catarina, na aldeia Guarani. Algumas edificações históricas, uma edificação ali em cima de taipa de mão, em Caravelas, na Bahia. Embaixo, o Museu José Antônio Pereira, de 1873, em Campo Grande.
E à direita uma casinha simples, em palafita, às margens do rio Amazonas. Uma curiosidade é que vários trechos da muralha da China foram construídos com taipa de pilão e depois revestidos com pedra. Mais uma imagem da muralha. No Peru existe um sítio arqueológico no Vale do Rio Supe, que ele é todo feito em pedra argamassada com argila e quincha. A quincha é como fosse o pau a pique, assim, é uma variação do pau a pique, né, com essa nomenclatura para países hispanohablantes. Aqui em Assam, na Turquia, a gente tem essa expressão de arquitetura vernácula em terra, que essa arquitetura é construída dessa forma desde a metade do século XVIII, são casas de adobe com cúpulas. Aqui é a antiga cidade de Sanaã. A antiga cidade de Sanaã, no Iêmen, é uma arquitetura anterior ao século XI. São prédios de adobe de até 8 pavimentos e habitados. A grande mesquita de Djenné, também em adobe, data de 1280 e foi restaurada mais recentemente. A Pirâmide do Sol, no México, em taipa de pilão. As ruínas de Tian Shan, do século XI, são mais de 20 quilômetros quadrados de uma antiga cidade, feita em adobe e quincha. Mais algumas imagens dos adornos em terra, em Tian Shan. Abrigos subterrâneos dos indígenas aqui do sul do Brasil. E aqui tem um rancho de torrão de Leiva, em Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Essa igreja também é adobe, data de 1750 em Cuiabá. Catedral Metropolitana de Campinas, 1883, taipa de pilão. Sítio do Padre Inácio, da segunda metade do século XVII, em São Paulo. No sudeste do Brasil, a taipa de pilão, foi muito utilizada, né, porque não havia muita disponibilidade de pedras, então o solo era propício. Essa técnica ela foi trazida ao Brasil pelos portugueses. Algumas imagens do sítio do Padre Inácio. Complexo Nossa Senhora do Rosário, de mais ou menos 1700 em Embu, São Paulo, taipa de pilão. Museu do Diamante, em Diamantina, também taipa de pilão. Essa região foi muito utilizada, o pau a pique também. E depois, a partir da metade do século XIX, com a Revolução Industrial, o uso da terra vai sendo substituído por materiais de construção industrializados, né? Um novo modelo de construção é aplicado. E a terra vai sendo deixada de lado mesmo, né? A construção civil ela vai se tornando uma dos grandes responsáveis pela degradação ambiental no planeta, né? Consumindo grandes quantidades de energia, não só para a construção, mas para a manutenção das edificações, e gerando grandes quantidades de resíduos. A partir do século XX, os problemas ambientais se tornam muito evidentes, e surgem os movimentos ambientalistas, e com eles experiências com edificações sustentáveis, inicialmente nos Estados Unidos e na Europa. E a arquitetura de terra ela aparece como uma possibilidade para a construção sustentável. Um dos marcos do retorno da terra como material de construção é a construção de Nova Gurna, pelo arquiteto Hassan Fathy, que reincorpora, né, o uso do adobe na região. Então, ele resgata aquela arquitetura vernácula, escreve o livro Construindo com o Povo, em 1970.
Em 1981, outro marco, né, do retorno da arquitetura de terra contemporânea, do surgimento da arquitetura de terra contemporânea que está aqui até hoje, né, foi uma exposição Arquitetura de Terra e o Futuro de uma Tradição Milenária. Foi uma exposição em Paris. E em 81 também surge a primeira especialização em construção com terra a nível universitário, que é no Crater, em Grenoble, e até hoje é a principal referência, né, no desenvolvimento dessa tecnologia. Estudos profundos, assim. Em 1984, a ABNT lança uma norma referente aos tijolos de solo-cimento, e em 96 as paredes monolíticas de solo-cimento, e no ano passado, no início do ano passado de 2020, foi aprovada a norma do Adobe. Então, a gente está evoluindo nesse sentido, né, de ter as normas técnicas já para a construção com terra, e a norma da tapa de pilão, ela está sendo escrita, e com isso a gente evolui. Em 94, Gernot Mink, que é um arquiteto alemão, referência também na construção com terra, lança o Manual de Construção com Terra, é outro marco, assim, é um livro bastante importante na área. No Brasil, mais atualmente, né, em 1996, o Grupo ABS inicia as suas pesquisas na área da construção com terra. E, mais recentemente, aqui no POSARC, o Virtuab tem se tornado referência também em acolher esse tipo de pesquisa. Essa foto aqui é de uma pesquisa da Sumara Lisboa, que pesquisou a eficiência de revestimentos em paredes de pau a pique aqui na região sul. Em 2001, ocorre o primeiro CIACOT, Seminário Ibero-Americano de Construção com Terra, promovido pela Rede Proterra, que é a Rede Ibero-Americana de Arquitetura e Construção com Terra. Eu recomendo muito que procurem, quem se interessar, né, nessa área, procure nesse site do Proterra, que tem diversas publicações de altíssima qualidade disponíveis para download. E a Rede Terra Brasil, que é a arquitetura, a rede de arquitetura e construção com terra do Brasil, começa a promover os Terra Brasil, que são os congressos de arquitetura e construção com terra no Brasil. A última edição foi em 2018, no Rio de Janeiro. Nessa edição, a gente se candidatou para trazer a Terra Brasil para Florianópolis. Ele seria realizado no ano passado, mas em decorrência da pandemia, vai ser realizado em fevereiro de 2022. Quem tiver interesse de buscar informações, pode olhar no site da Rede Terra Brasil, redeterrabrasil.net. Tem todas as informações sobre esse congresso. Para finalizar, eu trago alguns exemplos de arquitetura contemporânea. Essa escola é em Mali, do Leves Architekten, ela é construída em Mali, na África, né, com tijolos de solo-cimento. A gente nota a integração, né, como o material se integra à paisagem. Uma vista interna de uma sala de aula, né, sem utilização de madeira na cobertura. Isso é uma coisa muito interessante, que foi a grande sacada do Sam Fati, na verdade, né, ele conseguia tornar as construções viáveis economicamente com a constituição de cúpulas na cobertura. Um exemplo de arquitetura contemporânea também, com paredes em taipa de pilão. Mais um exemplo em taipa de pilão. Também uma obra em taipa de pilão, essa aqui na Austrália. A gente nota aqui a constituição dos painéis monolíticos, né, e com os vãos fechados para a constituição de esquadrias. Mais um exemplo de arquitetura contemporânea, aqui a gente vê as vigas intermediárias em concreto armado. Então, claro que atualmente a gente mistura a terra com as tecnologias que a gente tem disponível, né? Mais um exemplo de uma edificação semi-enterrada em taipa de pilão também.
Isso aqui já é no Brasil, Centro de Referência e Educação Ambiental, do arquiteto Sérgio Pamplona e o engenheiro Frederico Rosarino. São paredes de taipa de pilão redondas. A área da edificação é de 1.100 metros quadrados. E tem essa estrutura de bambu internamente. Então, claro, né, a gente acaba aliando o uso da terra a outros materiais naturais, porque eles acabam sendo os mais compatíveis, né? Então, e também visando esse baixo impacto ambiental, ele tem que ir para além do uso da terra, né? Mas com compatibilidade a outros materiais e também um bom desenho, né? Que promova a eficiência energética e todos os outros condicionantes, né? Para uma edificação ser sustentável. Aqui um exemplo de uma casa que utilizou 2 painéis em taipa de pilão, 2 paredes, né? De vedação, aqui no caso, né? A execução dessas paredes foi feita pela Taipal, que é uma empresa brasileira, especializada na taipa de pilão. Então, a gente vê aqui essas estruturas metálicas, né, que apoiam as formas. Uma evolução da técnica, não são aquelas formas pesadas de madeira mais, são formas leves, né, com estrutura metálica e muita eficiência na hora da construção. Aqui um outro exemplo mais extremo da mecanização, né? A terra sendo colocada com uma máquina e uso de compactadores pneumáticos. E aqui, então, uma obra que montou uma fábrica temporária e montou esses painéis pré-fabricados, digamos assim, de taipa de pilão. E aqui a montagem da estrutura. Outra região onde se destacou muito nos últimos anos, a arquitetura e construção com terra, foi no Novo México, nos Estados Unidos, onde foram feitas cerca de 176 mil casas nos anos 80. E tem muitas empresas que produzem adobes a nível comercial, né, produzindo mais de 4 milhões de blocos todos os anos. Uma visão, assim, né, da estética dessas casas. Esse aqui é um projeto meu em Macapá. Aqui a gente já utilizou as paredes de terra como vedação e a casa é toda estruturada em madeira. Dá para ver aqui que todas as paredes elas estão bem protegidas, assim, né, da ação direta da água. Isso é requisito básico para o desenho de uma arquitetura de terra, né? Tem um provérbio que diz que uma parede de terra tem que ter 2 botas e um bom chapéu, ou seja, uma boa fundação e um bom beiral para proteger da ação direta da chuva. Mais uma imagem dessa casa, a gente vê as paredes de adobe ali, fazendo a vedação. Os adobes na imagem de baixo, ali à esquerda, os adobes secando, a sombra, né? Esse aqui é um projeto do arquiteto Márcio Holanda, aqui em Paulo Lopes, também em adobe. Uma casinha bem integrada à paisagem. Estrutura de concreto armado também. Construção das fiadas em adobe. Impermeabilização da base do telhado verde e também da base da parede de adobe. E ali embaixo a casinha já com todas as paredes prontas. E à direita embaixo rebocadinha, com a primeira demão de pintura à base de cal. Esse aqui é outro projeto meu no oeste catarinense, no caso em Ceará. Aqui a gente utilizou várias tecnologias também de construção com terra. Na verdade, a terra ensacada e a taipa de mão, ou pau pique. Então, o primeiro pavimento foi feito com terra ensacada e o segundo, que são aquelas paredes brancas ali, são as paredes de pau a pique. Então, a gente vê uma diferença bem grande assim na qualidade de uma parede que é feita com mais recursos, né? Rebocada, pintada, protegida. Essa é a Casa Pirque. Patrício Cortes e Pablo Pacheco são 2 arquitetos chilenos que eles desenvolveram essa tecnologia que utiliza uma estrutura metálica, onde
que é preenchida com terra e palha, né? Isso tem uma linguagem bem interessante, integra bem a paisagem também. Essa casa Pirque já rebocada. Aqui já é uma outra casa, a Casa Monita Gonzalez, também feita nessa tecnologia com uma grade metálica. Algumas imagens dessa casa. E ela concluída, toda de terra. Aqui é um outro projeto meu, fica aqui em Canasvieiras, em Florianópolis, na Associação de Funcionários Fiscais de Santa Catarina. Essa obra é aberta à visitação, se alguém tiver interesse. Fundações de pedra, paredes de terra ensacada e telhado verde. Mais umas imagens dessa obra. Aqui à direita a gente vê o mobiliário que foi também feito com a terra ensacada. Essa obra, o projeto é do arquiteto... esqueci. Arquiteto Henrique Pinheiro. E eu fiz a capacitação da mão de obra da equipe, era uma equipe profissional, uma empreiteira com mais de 40 anos de obra. Então, eles aprenderam muito rápido as tecnologias, né? Todo um know-how. Aqui as paredes de terra feitas, super bem feitas, assim, né? Prontas para serem rebocadas. Aqui a gente, junto a essa obra é no Amapá, a gente promoveu vários eventos junto à comunidade para poder justamente promover essas tecnologias que elas são propícias à autoconstrução e à melhoria das habitações, então, com esse enfoque social. A gente fez nessa obra também uns painéis de serragem com solo cimento, estruturados em madeira, com uma trama metálica e aqui era um painel teste, assim, né, com vários tipos de misturas. E aqui os painéis já aplicados na edificação, né, montados. Aqui é uma visão geral dessa obra, aquela paredona ali aquela parede amarela, ela foi feita toda de terra ensacada, então ela um acabamento ótimo. Então, para finalizar, eu trago algumas vantagens e desvantagens, mas haveriam muitas a serem discutidas, né? Mas algumas das vantagens são uma estética diferenciada, a constituição de ambientes saudáveis, o baixo impacto ambiental, a questão de ela ser reutilizável após a demolição, desde que não agregue grande quantidade de estabilizante, e as tecnologias propícias à autoconstrução. Algumas desvantagens são a falta de normas ainda no Brasil, mas que a gente já está avançando bastante nesse sentido. O fato de ser um material não padronizado, que gera diversos desafios. E o preconceito. E eu fico por aqui e fico à disposição para se alguém tiver alguma dúvida ou curiosidade, pode me contactar. Muito obrigada pela atenção.